Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje vamos refletir sobre fidelidade ao marido, especialmente no sentido espiritual da relação de Deus com seu povo. No final do episódio, darei a resposta à pergunta 911 e a nova pergunta do dia. Apesar das atitudes de libertinagem em uma sociedade que considera a infidelidade e o divórcio normais, o casamento nas Escrituras mantém uma posição elevada. Desde o primeiro casamento, definido por Deus no Jardim do Éden, o princípio que governa esta relação especial sempre foi o mesmo. Quando Jesus foi questionado sobre o assunto, ele apelou à ordem original do casamento. Ele disse em Mateus 19, a partir do versículo 4, "Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem." O apóstolo Paulo explicou esse princípio quando frisou a importância da fidelidade no casamento. Ele disse em Romanos capítulo 7, versículos 2 e 3, "Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigado ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem." O casamento é uma relação exclusiva de um homem com uma mulher, como o mesmo apóstolo escreveu em outra carta. Devido a uma situação temporária, ele aconselhou os solteiros a não se casarem, mas ainda confirmou que o casamento seria permitido, mas somente dentro do princípio revelado por Deus. Disse 1 Coríntios 7, versículos 1 e 2, "Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido." A proporção correta diante de Deus é de um homem com uma mulher. O casamento é usado no Antigo e também no Novo Testamento para explicar o relacionamento de Deus com seu povo. No Antigo Testamento, a nação de Israel foi descrita como a mulher de Deus. Ele disse ao seu povo em Ezequiel 16, versículo 8, "Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor, e passaste a ser minha." Como Deus é o rei, a nação privilegiada foi vista como sua rainha, no versículo 13 do mesmo capítulo. No Novo Testamento, a mesma figura representa a relação de Cristo, que é chamado de noivo ou marido, com a igreja, que é a noiva ou esposa. O trecho mais detalhado sobre esse relacionamento se encontra na carta de Paulo aos Efésios, onde ele destaca o amor de Cristo e a submissão da igreja, em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Em outra perspectiva da mesma figura, Paulo fala da igreja como uma moça se preparando para o casamento e enfatiza a importância da pureza dela. Ele escreveu em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 2 e 3, "Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo." A igreja, que é composta das pessoas convertidas a Cristo, deve se manter pura para seu marido. A infidelidade ao Senhor é descrita
justamente por causa dessa relação de casamento como adultério. No Antigo Testamento, a idolatria do povo, relações com outros deuses, foi vista como traição ou adultério. Deus descreveu a nação de Judá como uma mulher adúltera quando escreveu em Ezequiel 16, a partir do versículo 30, quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas estas coisas, só próprias de meretriz descarada, edificando tu o teu prostíbulo de culto à entrada de cada rua, e os teus elevados altares em cada praça, não foste sequer como a meretriz, pois desprezaste a paga. Foste como a mulher adúltera, que, em lugar de seu marido, recebe os estranhos. Os primeiros capítulos de Oséias comparam o casamento de Deus e Israel com a relação de um homem e sua mulher infiel. Deus até chama os filhos para corrigirem sua mãe, dizendo que ele a rejeitou por causa do seu adultério. Diz Oséias 2, versículos 2 e 5, repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás de meus amantes. Da mesma forma, os autores do Novo Testamento trataram como infidelidade matrimonial a volta ao pecado ou ao sistema da lei do Antigo Testamento. Isso encontramos em Tiago 4, Romanos 7 e Gálatas 5. Cristo nos libertou do pecado e da lei que governava os judeus antes da sua vinda. Mas ele exige a nossa fidelidade e uma relação exclusiva com nosso único marido espiritual. Vamos agora às perguntas do dia. Pergunta 911. Verdadeiro ou falso? Quem semeia para sua própria carne, da carne colherá corrupção. Essa afirmação é verdadeira, conforme diz Gálatas 6, versículo 8. Quem semeia para sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Vamos escolher bem. E a pergunta para hoje: qual era a função de Neemias na corte do rei Artaxerxes antes de ir para Jerusalém? Alternativas: A. Escriba, B. Copeiro, C. Sacerdote ou D. Capitão da guarda. Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. A figura do casamento representa o que Deus deseja com a igreja hoje. Uma relação única, uma relação de fidelidade, onde a igreja é submissa a Deus e fiel a Ele em todos os sentidos. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.